Olá, meus queridos alunos e minhas queridas alunas. Bem-vindos a mais uma aula de matemática. E nessa aula nós vamos fazer uma pequena revisão dos conteúdos da nossa prova do quarto bimestre. Então vamos dar continuidade. Na primeira questão está dizendo assim: observe a balança. Qual deve ser o valor de cada quadradinho para manter a balança em equilíbrio? Bom, equilíbrio significa dizer que tanto o prato da direita quanto o prato da esquerda, eles têm que estar com o mesmo peso, ou seja, os objetos desses dois pratos têm que ter massa igual. A gente está observando que no prato da esquerda nós temos 3 quadradinhos, porém a gente não sabe qual é o valor que cada um pesa. Mas a gente sabe que no prato da direita nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 bolinhas. E que cada bolinha pesa 1, ou seja, tem massa igual a 1. E quando juntou essas 6 bolinhas, nós tivemos um total de 6. Para nós mantermos essa balança em equilíbrio, os quadradinhos, quando nós juntarmos a massa de todos eles, desses 3 quadradinhos, também tem que ser igual a 6. Mas como a gente vai descobrir qual é a massa de cada um deles? Quanto cada um deles pesa? Bom, a gente sabe que tem que ser um total de 6. E a gente sabe também que tem 3 quadradinhos. Então, a gente vai pegar o total que tem que dar, que é 6, e dividir, repartir para esses 3 quadradinhos. Então, nós vamos pegar 6 e dividir para 3. E 6 dividido para 3 vai ser igual a 2. Então, a gente acabou de descobrir que a massa, que o peso de cada um desses quadradinhos é igual a 2. Quando nós juntarmos essas 3 massas iguais a 2, nós vamos ter um total de 6. Porque 3 vezes 2 vai ser igual a 6. Onde nós tivemos aí uma relação de igualdade. Onde no segundo membro, que é o prato da direita, nós temos 6 bolinhas, que totalizam 6. E no prato da esquerda, nós temos 3 quadradinhos, que é igual a 2, que totalizando também vai ser igual a 6, certo? Então, isso é uma relação de igualdade, de equivalência. Na segunda questão, diz o seguinte: Lucas andou 4 quilômetros e 500 metros em 2 horas. Quantos metros Lucas andou? Bom, a gente sabe que para você totalizar quilômetro, você precisa de metros. Mas de quantos metros você precisa? Bom, a gente vai relembrar, porque a gente já viu que em quilômetro corresponde a 1.000 metros. Se ele andou 4 quilômetros completos, então ele andou 4.000 metros. Porque 1 quilômetro é 1.000, então 4 quilômetros é 4.000 metros. Mas ele andou também mais 500 metros. Então, ele andou 4.000 mais 500, que vai dar um total de 4.500 metros. Ou seja, 4 quilômetros é igual a 4.000 metros, mais os 500 metros que ele percorreu. Então, ao todo, ele andou 4.500 metros. Sempre lembrar o equivalente a 1 quilômetro, que equivalem a 1.000 metros. Já na terceira questão, diz o seguinte: o número 5,25, escrito por extenso, está representado em. Primeiro, para a gente descobrir como este número pode ser representado na sua escrita por extenso, nós temos que identificar com as partes que formam este número. E para isso, nós vamos utilizar o quadro de valor-lugar, onde cada parte desse número tem um lugar a ser ocupado nesse quadro. Observe que no lado da direita nós temos a parte decimal, que é aquela parte que ainda não completou o inteiro, que está à direita da vírgula. E na parte esquerda nós temos a parte inteira, ou seja, aquelas partes que já totalizou o inteiro. Então, nesse número 5,25, tem alguma parte inteira? Sim,
tudo que tiver à esquerda da vírgula é inteiro. Então, nós temos 5 inteiros, 5 unidades inteiras. E tudo que tiver à direita da vírgula é parte que não completou o inteiro ainda. Sendo que aquela parte que está logo após a vírgula, ela é chamada de décimo. E aquela parte que está 2 casas após a vírgula é chamada de centésimos. Então, nós podemos dizer que este número 5,25 tem 5 inteiros e 25 centésimos. É como se você estivesse dizendo que tem R$5 e 25 centavos. Então, é centésimos. Se fosse só 2, seria 5 inteiros e 2 décimos. Se fosse até a terceira casa, seria milésimos. Mas como estamos só 2 casas após a vírgula, então nós temos centésimos. Então, a escrita por extensa correta deste número é 5 inteiro e 25 centésimos, certo? Nunca esqueça, tudo que tiver à esquerda da vírgula é inteiro, tudo que tiver à direita da vírgula são as partes decimais, onde a primeira casa após a vírgula é décimo, a segunda é centésimo e a terceira é milésimo. Agora, nós vamos observar a igualdade a seguir, onde nós temos 4 é igual a 3 mais 1. Por que está dizendo para a gente observar a igualdade? Porque a gente sabe que do lado da esquerda nós temos 4. No membro da direita nós temos 3 mais 1. Se a gente somar 3 mais 1, também vai ser igual a 4. Por isso que é chamado de igualdade. Aí, diante dessa igualdade, está se fazendo o seguinte questionamento. Se os dois membros dessa igualdade forem multiplicados por 3, qual será a nova igualdade? Se nós pegarmos o 4, multiplicarmos por 3, o 1 por 3 e o 3 por 3, qual será a nova igualdade que nós iremos obter? Então, vamos testar. Nós vamos pegar o 4 e multiplicar por 3. Vai ficar 3 vezes o 4. E 3 vezes o 4 é igual a 12. Pronto, no primeiro membro nós descobrimos que fica 12, se multiplicarmos por 4. Então, vamos ao segundo membro. Nós vamos pegar 1 e multiplicar por 3, que vai ficar 3 vezes 1, que vai ser igual a 3. E vamos pegar a segunda parte do segundo membro, que é o 3, e multiplicar também por 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Então, quando a igualdade original é 4, que é igual a 1 mais 3, que também é igual a 4. Ou seja, o resultado da primeira igualdade é sempre 4. E quando nós multiplicamos o primeiro e o segundo membro por 3, nós obtivemos no primeiro membro 12, que foi 3 vezes 4. E depois nós tivemos o 3 e o 9, onde o 3 foi o resultado de 3 vezes 1 e o 9 foi o resultado de 3 vezes 3. Então, a nova igualdade que a gente obteve a partir daí, da multiplicação dessa igualdade por 3, foi onde o primeiro membro ficou igual a 12 e o segundo membro ficou igual a 3 mais 9. Por quê? 12 no primeiro membro. No segundo membro, nós temos 3 mais 9, que também vai ser igual a 12. Então, isso é uma relação de igualdade. Então, está na letra D. Nós temos aqui na quinta questão uma questão de área, onde nós vamos descobrir a área de uma determinada figura, um determinado desenho, onde está desenhado na malha quadriculada. Lembre-se que área é o espaço onde esta figura vai ocupar, é o que ela ocupa, ou seja, é o espaço onde está a figura. Nós temos aí à frente de uma casa e nós sabemos, e está dizendo que a área de um quadradinho é igual a 1 centímetro quadrado. Então, nós queremos descobrir qual a área da figura a seguir, que é a área dessa figura aí que está pintada de cinza. Então, a forma mais simplificada de você descobrir
A área desse tipo de figura é simplesmente você contar quantos quadradinhos ela está ocupando nessa malha. Então, vamos começar pela base. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, observe que nós temos 4 metades de quadrado. Mas nós sabemos que aí o quadradinho, um quadradinho é que é a unidade de medida. Se nós temos metades, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos juntar duas metades e formar um quadradinho. Então, nós temos 9 aí, 10. Vamos juntar mais as duas metades e formar mais um quadradinho, 11. Então, essa figura, ela está ocupando um total de 11 quadradinhos, ou seja, 11 centímetros quadrados, certo? Vamos prosseguir? Bom, então foi isso. Uma pequena revisão somente para que a gente possa estar relembrando aqueles conteúdos que nós estudamos em aulas anteriores, para que vocês tenham uma ideia mais aprofundada do que foi visto, e aqueles que não viram, que tenham uma ideia de como é feito esse tipo de questão, de como a gente prossegue para resolver esse tipo de questão. Então, bons estudos e até a próxima.